Bora, Fel, siga nesse corte que eu separei pra vocês da coletiva do Andy Romero. Ele que falou pela primeira vez depois da sua renovação de contrato com o Corigão, que se arrastou aí por alguns meses. Porém, ele deu uma resposta aí muito inusitada sobre essa renovação, sobre essa demora aí aos jornalistas. E ele também falou sobre o seu salário, hein? Deu uma cutucada aí no pessoal que fica divulgando o salário dos jogadores na internet. O Romero aí fez uma brincadeira com o pessoal. E também foi perguntado se ele apoia ou não Augusto Melo. Pode sofrer um processo de impeachment na próxima segunda. Ele comentou se apoia ou não o presidente. E logo na sequência também tem o pessoal do Band Esportes com o Rodrigo Vessone dando informações do Corinthians para o jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino, a estreia no Paulistão e muito mais, hein? Então já deixa seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo do Coringão. Sempre que tiver alguma notícia, alguma informação, a gente posta em primeira mão para vocês. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Romero, boa tarde. Vitor Scaroli do Portal Meu Timão. Queria que você falasse desse começo de temporada, né, que já começou com uma renovação de contrato, você estende seu vínculo por mais uma temporada. Se de repente é até um objetivo seu encerrar sua carreira aqui, né? Claro que tem muitos anos ainda, mas como que você planeja seu futuro? E as primeiras impressões aí dessas primeiras semanas de trabalho? Obrigado. Já quer encerrar minha carreira? Não, feliz, né? Feliz de poder renovar mais um ano com o Corinthians, né? Todo mundo sabe meu carinho muito grande pelo clube. É muito especial viver momentos aqui, continuar aqui nesse clube, né? Com a maior confiança, né? Porque hoje eu me sinto um cara experiente, né? Dentro desse grupo de muitos novos jogadores, né? Então, poder ajudar de novo mais um ano aqui dentro, jogando, ou de fora aqui também, poder ajudar os jogadores que estão chegando seria muito bom para mim, importante, né? Então, fico feliz por isso e a gente está se preparando, né, para esse início de temporada, com muitos desafios pela frente. A gente sabe dos campeonatos que a gente tem pela frente, difícil. Amanhã começa né, jogando fora de casa contra um rival difícil. Mas a gente, nesses dias aí, a gente trabalhou bem, se preparou bem. Todo mundo voltou bem das férias, que é o mais importante, né? Porque teve poucos dias de trabalho e isso vai ajudar para esse início de temporada. Romero, boa tarde. Luiz Fabiani, da Itatiaia. Boa tarde. Nessa semana, o Emiliano Dias deu uma entrevista para o Meu Timão, em que ele se referiu a você como o nosso capitão. Agora, com a saída do Fagner, você se torna o capitão número 1 do Corinthians. Se a gente for olhar a trajetória sua no Corinthians, você sempre se consolidou como um coadjuvante, né? O cara que fazia o trabalho que muitas vezes outros jogadores não faziam dentro de campo. E agora você vive uma nova etapa da carreira de líder, de uma referência dos outros jogadores dentro de campo. Como você enxerga esse peso de ser o capitão como algo extremamente positivo para você, de ser uma liderança, ou se você entende que o elenco ele é dividido com outros capitães? Cara, primeiramente fico feliz pelo elogio do Emiliano, né? Cara, eu sou o cara mais um do elenco, né? Sempre me considerei um cara de grupo, né? De poder ajudar de onde eu puder, né? Seja jogando, fora de campo também. E agora, esse ano não vai ser a exceção, né? Vai continuar a mesma coisa. E todo mundo, acho que tem a responsabilidade dividida, né? Não só eu, como você falou, capitão, senão também todo mundo aqui tem a responsabilidade vestindo essa camisa. Todo mundo tem a responsabilidade de poder vencer, né? Faz muito tempo que o Corinthians não consegue um título. E o objetivo máximo desse grupo é esse ano poder conquistar alguma coisa. Romero, Edson Rufino, 105 FM. Minha pergunta é a respeito se você teve alguma proposta de algum clube para deixar o Corinthians, por que demora nessa renovação, e se na segunda-feira vai ter essa votação de impeachment. No ano passado o grupo apoiou o presidente. Como está a situação nesse aspecto nesse momento em relação ao público? Tive sim algumas propostas, mas o Corinthians tinha a primeira opção, né? Eu sempre
falei isso na minha entrevista, que o Corinthians tinha a primeira opção de poder renovar meu contrato. Mas não demorou, acho que chegou tarde para vocês. Mentira. Foi rápido, né? Foi rápido. A gente também saiu de férias. Falei para eles que queria curtir com a família uns dias, depois voltar para negociar, mas foi rápido. Também tinha esse contrato automático, né? Que era só ajustar alguma coisa, mas não é dinheiro. E não vou ganhar 1 milhão também, não. Tomara algum dia consiga chegar a esse valor. Mas foi muito rápido, a gente fechou muito rápido. Ambas partes estavam de acordo, né? Então foi rápido. Com questão do política, né? A gente continua com o mesmo apoio para o presidente, isso não vai mudar. Ele, tudo que vem falando, está cumprindo com a gente. Então, da parte nossa, do jogador, continua igual. Opa, Romero, tudo bem? Tudo Boa bem? tarde, Yuri Medeiros da Gazeta Esportiva. Ainda um pouco nessa linha da liderança, o elenco de 24 para 25 ele não mudou tanto, né? Em relação a 23 para 24, praticamente um elenco do zero, né? Acho que a principal diferença, talvez, nesse comecinho de temporada, são os garotos, né? Que estão treinando com vocês. A gente tem a informação que alguns devem ser relacionados para o jogo de amanhã, garotos da Copinha. Então, eu queria saber como que está sendo essa integração. Um elenco que continua, as principais peças continuaram, mas está tendo essa integração forte com a rapaziada da base. Então, como que está sendo para vocês? Qual que é o seu papel dentro desse contexto? Obrigado. Cara, os garotos que subiram agora, né? A maioria já conhecia, né? E esse ano vai ter a oportunidade dele, né? Por causa dos torneios que a gente vai disputar. Agora também a gente faz 2 semanas, 1,5 que a gente se apresentou, né? Vai precisar dos meninos também para esse início de temporada. E tomara que eles aproveitem essa oportunidade. Eu que falo sempre para eles que cada treino, cada momento aqui dentro do grupo tem que ser como um jogo para eles, para aproveitar a oportunidade. O treinador fica olhando. Eu sempre falo para eles que o treinador fica olhando muito os meninos que sobem. E já o ano passado já foi a prova de Moscardo, né, que vinha sempre treinar com a gente, e o Lucha gostou dele e já colocou no time. Então, muitos garotos hoje treinando com a gente, jogando o amistoso de hoje também. Então, tudo isso ajuda para a gente também ter essa oportunidade de preparação. Então, tomara que os garotos soubem com a gente e consigam o espaço dele também. Romero, tudo bem? Denise Tomás Bastos aqui, TV Globo. Você chegou aqui em 2014 a primeira vez, né? Imagino que tenha tido uma evolução profissional e pessoal também. Queria que você me falasse... Continua igual ou não? Continua. Obrigado. O Botox está em dia. Vou dar, tá. Queria que você falasse para mim o que você enxerga de mudança, assim, pessoalmente e profissionalmente, de amadurecimento, enfim. E também, quem que é seu fechamento no grupo? Com quem que você fica mais perto? Quem que é o seu amigo, digamos assim, mais próximo dentro do elenco? Cara, eu sempre falei que eu cresci aqui no Corinthians como pessoa, como jogador, muitos anos aqui. Cheguei com 21 anos aqui no Corinthians. E eu fiquei 2 anos no profissional no Cerro Porteño. E praticamente minha carreira de amadurecimento de profissional dentro do Corinthians, dentro do futebol, foi aqui no Corinthians. Então, o Corinthians me ajudou muito em amadurecer muito rápido como jogador, como pessoa. Por isso tenho esse carinho muito grande pelo clube. E agora é outro momento meu, né? Mais experiente, mais com uma trajetória maior, né? Dentro do futebol, dentro aqui do Corinthians também, que não é pouca coisa, né? Porque aqui é difícil, né? O Corinthians é muito difícil, muita pressão. Toda hora você tem que dar prova que você
por que você está aqui dentro do clube. Então, isso foi me ajudando bastante, né? Sempre dando meu 100% aqui dentro. Isso também passa para os meninos, para os garotos que estão subindo com a gente, que estão chegando agora também, os estrangeiros também, que aqui não tem tempo, né? Não tem tempo de você dar mole, porque o tempo aqui não perdoa. Então, tudo isso me fez amadurecer muito mais rápido dentro do clube, e hoje me sinto muito confortável no momento onde me encontro. E amigos, eu tenho vários aqui, mas com quem mais fico aí com o Garro, né, na concentração, sempre falo com ele, por causa disso, né, porque a gente concentra junto, nas viagens a gente está junto, mas me dou bem com todo mundo. Está completa ele falando do que ele chama como choque de gestão, Vessone, né, sai não sei quem, contrata tal, gasta na janela, não gasta... Tudo que ele disse, né? Dei autonomia, mas eu que resolvi ali pessoalmente. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas no meio disso tudo ele está lá, a votação do impeachment de volta, para assombrar o Augusto Melo. Antes de mais nada, dizer que quem está falando aí é o presidente do Corinthians, que tem a caneta desde dia 2 de janeiro, viu? Do jeito que ele fala, parece que ele não fez nada. O scout estava tudo errado, não foi ele que também ajudou a montar, comissão técnica não era legal, foi ele que também montou, os jogadores que ele chama de absurdo, que é os 7 milhões de dólares pelo Félix Torres, 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul, alguém como presidente teve que assinar, né? É que do jeito que ele fala, parece que ele não tem culpa e que ele só corrigiu a rota. Peraí, né? Era ele desde 2 de janeiro. Isto colocado... marcaram para segunda-feira, marcaram não, né? O Romeu Tuma Júnior marcou esse tipo de coisa, é o presidente, igual em Brasília, né? Quem marca é o homem não é qualquer deputado. É o Lira. É o Lira lá. É o cara que, se ele não quiser, não marca. Então, o Romeu quis e marcou para segunda-feira, 6h15 a primeira chamada, 7h15 a segunda. Na primeira tentativa, pintou aquelas coisas de clube social, pintou a liminar faltando 10 minutos. Aí desligaram o microfone e falaram, vamos para casa, não vai ter. Apesar da pressão e tal, o Romeu chamou todo o exército brasileiro e polícia civil, militar, federal e FBI e KGB lá para o Parque São Jorge, helicóptero e carro e caminhão de polícia. Não sei se vai ser segunda-feira da mesma maneira, mas... é possível que role. E aí vai saber. Se ele for destituído no caso do cargo e toda a discussão, claro, ele está sendo levado a essa votação pelo caso, vai de bet, o caso famoso, ele sai temporariamente, assume o primeiro vice, e aí os 5 dias o Romeu tem para convocar uma assembleia dos sócios. Aí sim é o veredito final. Não é os conselheiros que vão tirá-lo, só o afastam. Quem tira são os sócios. Em um mês tem que ser marcado. E aí sim, se os sócios falarem não, ele permanece, acabou a história. Se os sócios tirarem, acabou para ele definitivamente. Eu, sinceramente, isso daí, cara, não vai parar. O torcedor fala, tomara que pinte uma nova liminar e que não aconteça a votação. Aí o Tuma pega, derruba a liminar, segunda que vem, votação. E vai ficar isso, o clube até quando? Então, mas vai ficar atrapalhando o clube. Votado, votou. Aí tudo bem, aí resolveu. Esse é o meu ponto. Então, se não tiver a votação segundo, o Romeu Tuma não vai parar. Ele vai marcar daqui 15 dias. E o clube não vai tendo paz. Então, sinceramente, eu acho que isso tem que acontecer logo segunda e os conselheiros tomarem a decisão que eles têm que tomar. Agora, Vessa, ainda, surgiu, a gente mostrou aqui, né, tudo os pedaços dos vencimentos do Depay. Salário, premiação, não sei o quê. Até a gente falou, é grana, hein? É muita grana, não sei o que e tal. Hoje, o Rodrigo Matos, lá no UOL, publica uma reportagem que os vencimentos do Depay são maiores do que o que a patrocinadora paga. Desculpa a minha ignorância, mas isso é uma novidade ou sempre foi assim, só que a gente não sabia? Não, sempre foi assim. Porque o conselho agora deu uma estrelada. Falou, peraí, como assim? Porque tem uma grana, 28 milhões? Porque sempre foi assim. A gente mostrou a arte ontem e os 3 primeiros parágrafos, que era luva, imagem e CLT e tal, 25, 28 e 28, acho que dá 81, se não me engano. Já era sabido, entre 75 e 80,
e que o patrocinador também está lá no contrato. Eu pago 57 pau para o midiático e tal. Essa é a diferença. Então, a diferença sempre já soube, a gente sempre soube dela. Aí a dúvida era, 800 mil, 1 milhão e pouco, tirando 80 por 57, menos 57, quebrando pelo tempo de contrato, a parte do Corinthians é 1 milhão por mês, 1 milhão e pouco. É muito menos do que um monte de jogador do futebol brasileiro, mas um monte de jogador. O Cruzeiro deve ter uns 6 que ganham mais do que 1 milhão por mês do que o Memphis ganha a parte do Corinthians. Ah, mas e se der os bônus? Ok, pera, se der os... Olha lá, tá vendo? Olha a tela de novo. As 3 primeiras partes... Então, o contrato, o GE que teve acesso. As 3 primeiras partes é fixa. Choveu, canivete, sol, calor, o Corinthians vai pagar para o Memphis. Ele vai receber. O restante depende dele. Então, de verdade, essa variável toda não dá para a gente ficar colocando, porque, eu repito, todos os jogadores têm variáveis. O Dudu ganhava por jogo no Palmeiras. Ele tinha uma baita de um salário e ganhava uma balíssima todo jogo. Tem outro jogador, o Lucas Lima, ganhava por jogo. Tem jogador do elenco atual do Palmeiras que ainda ganha por jogo. Ele entrou em campo, ele tem um bônus. Então, esses bônus acontecem com vários jogadores, é uma coisa normal. Essas 3 primeiras partes, que são as obrigatórias, que dá 80, 81, o Corinthians tem 57 do patrocinador, sobra a diferença, você dilui no tempo de contrato, sobra 1 milhão por mês, 1 milhão e pouco pro Corinthians. Sinceramente, gente... 81 do Memphis, eu vou tirar tudo que é ele que vai conseguir por mérito dele ali, as metas, tá? Vou pôr o fixo. É 81 pro Memphis ou 70 do Pedro Raul? O que é melhor pagar? Não. Você entende? Então, o cara é o Ramiro, 43 milhões, fora tudo que pagou de salário, luva, e ainda sobrou 43 milhões, um cara que veio de graça. Pra mim, cara, é o Ramiro, não é o Memphis. 81 pro Memphis ou 70? Por quê? Vai dar 25 pau, quase 30 milhões pro Toluca, mais 5 anos de contrato, o cara ganha aí 600, 700 pau por mês, você faz vezes 5 anos de contrato, tem o 13º, a operação Pedro Raul é de 70, 70 e poucos milhões. E o Memphis está custando 80. E foi feito, como você falou, por essa gestão. Não adianta o Augusto Melo falar que ele não contratou o Pedro Raul. Foi ele que contratou. Foi ele que contratou. Ele chamou de absurda a primeira janela e ele fez parte. Dar uma cacetada lá no Rubão. É isso. É isso. Como se ele não fosse o chefe do Rubão. Então, Agora, essa explicação do Vessone sobre o Memphis Depay é idêntica à estrutura do contrato, não os vencimentos. Mas a estrutura do contrato é idêntica à do Oscar com o São Paulo. Sim. A patrocinadora paga parte... E paga por 2 anos. Paga por 2 anos, parte dos vencimentos. O restante é do São Paulo. Então o Oscar não vai custar para o São Paulo o maior salário da Folha. Para o São Paulo não vai. Mas, claro. Dessa toda a história do Depay, eu acho que o que eu mais achei absurdo, e aí não é uma exclusividade do Depay, porque eu lembro que uma vez cobri a chegada do Felipão no Palmeiras e ele ganhava 700 pau, que 700 pau sempre vai ser dinheiro de qualquer jeito. Com a correção, sem correção, 700 pau é muito dinheiro. E ele ganhava auxílio cobertura, auxílio não sei o que, o Depay também. Então não é que seja uma exclusividade do Depay, mas eu acho uma maluquice o cara que ganha 3 milhões e não sei quanto por mês ainda ter todos esses auxílios. Mas não é exclusividade do Depay. O Pato, em 13, também ganhava do Corinthians auxílio moradia de 50 mil, 80 mil. Falando dos políticos lá. O auxílio terno, não sei o que. E outra coisa que eu acho que eu vi na reportagem do Capello lá no Globo Esporte, que eu achei ruim pro Corinthians, foi ele ter direito a uma parte da multa rescisória. Isso eu acho ruim. Sim. Tirando essa... que é o que o Vessone falou, todos os jogadores têm bônus por meta, por título, por gol, bicho quando ganha. Os botafoguenses estão reclamando que não receberam os bichos do título da Libertadores do Brasileirão. Agora, o cara sai 150 milhões pro interno e não sei, 10 milhões de euros pro externo, né? E aí ele tem direito a uma parte... A metade. E ele só tem que indenizar o Corinthians a metade. Então, aí que eu acho... Isso que eu acho ruim, ficou muito pesado na balança. Mas aí tudo bem, é esperar que não vai ter proposta. Eu não acho que alguém do Brasil vai pagar 150 milhões para ele, de qualquer jeito. Mas imagina amanhã a Leila fala, quer saber? Vou pôr. E o Depay topa. Pô, metade da grana fica pra ele. Isso mas eu achei... o 10 pro exterior é pouquíssimo. Então... mas pra idade dele, considerando que ele tentou ficar e não ficou lá na Europa, né? Ninguém quis, não, mas certo? um Arábia, não sei o quê. Sim, é. Cara, é nada. Pra Arábia é nada. Não quis no primeiro nível de time, né? Mas é que tá, depende muito do jogador. E acho que ele já mostrou uma característica que talvez a gente não conhecesse, que é um envolvimento. Pensa esse tipo de contrato com o Rames Rodrigues, né? Que é a comparação. O cara vem, então, não sei o que lá, e aí a multa rescisória para uma venda,
o cara simplesmente já estaria no Raio Vallecano, o Raio Vallecano já teria pago e ele ia levar 50% da... Se o cara quiser sacanear, ele sacaneia. E vai atrás de uma proposta, mas ele não me parece nem de longe propício a isso, pelo contrário. Isso é bem interessante. Mas na hora ali é difícil. Eu não sei se foi, como o Augusto Melo falou aí, o Fabinho Soldado que entrevistou o Memphis completamente lá para contratá-lo. É preciso sentir se o cara de fato quer para fazer um contrato desse, né? Coisa que o São Paulo não teve a sensibilidade de fazer, por exemplo, né? E ele mostrou até agora ele está querendo, né? Eu acho que vai começar uma nova etapa, talvez ele comece a ser convocado novamente para a seleção holandesa, tem a data FIFA, aí o cara viaja para a Europa, tem outras coisas para acontecer esse ano, é verdade. Mas no começo ele foi muito bem, né? De envolvimento, de sequência de jogo, aguentou, se adaptou, né? Então... E tem outro, né? Ele chegou para livrar o Corinthians do rebaixamento e a 8ª colocação foi comemorada. Se esse ano o Corinthians lutar pela 8ª colocação o ano todo, não vai ser comemorado. Ah, sim, outra coisa agora. Outro patamar. Agora, bom, estreia é amanhã, né? Contra o Bragantino, o Corinthians. Tem alguma pista de time e tal? Isso, amanhã. Acabou agora há pouco então, esse jogo treino que eu falei com a Barbarense, aí o Arnaldo lembrou. A Barbarense é o time que o presidente do Corinthians foi, segundo ele, foi contratado por uma empresa de marketing, dessas empresas de empresário de futebol, para trabalhar na Barbarense. E ele, na época, para comandar o futebol. E na época da eleição, a situação, ele era oposição, né? Pegava no pé, você ia lá na Barbarense, era aí, você fez aquilo, tal. Ele teve que se explicar da Barbarense, coincidentemente ou não, a Barbarense foi fazer um amistoso hoje lá no CT do Corinthians. Yuri Alberto, Pedro Raul, Igor Coronado e Kaique fizeram os gols 4-1. Nesse jogo, se a gente levar em consideração que rolou um jogo treino no CT, por mais que os caras tenham jogado 30 minutos, 40... Na véspera, né? Na véspera, obviamente não vão pro jogo amanhã, não vão nem começar o jogo. Então, os jogadores que jogaram hoje, André Ramalho, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, Carrilho, Rian, Coronado, Yuri Alberto, Pedro Raul, estão fora. Então, amanhã vai ser um Corinthians completamente modificado. Os garotos, como eu disse, vão sair da Copinha ganhando, perdendo agora às 7h15 da noite lá de Santo André e vão para Bragança, 5 ou 6 garotos para completar o banco. Então a gente deve ter um time o Memphis nem treinou hoje, não foi nem pro campo, tá assim no controle de carga, aquela coisa toda. Eu imagino o Memphis só contra o Água Santa no meio de semana, não acho nem que ele joga no final de semana. Então, amanhã a gente vai mostrar o campinho e tal, mas eu imagino um Corinthians, Donelli, Léo Maná, João Pedro Choca, o menino que voltou do Ceará, Hugo na lateral esquerda. Você vai vendo depois, né, como a gente falou, como o campeão Palmeiras vai começar um campeonato de 12 rodadas pensando em fazer a melhor campanha, como os outros vão. Por necessidade também. O Corinthians daqui a pouco tem a pré-Libertadores, tem outra situação, primeira pré-temporada da comissão técnica e tal. Então é uma outra realidade. O Palmeiras pode ter um time forte hoje já na estreia. Tudo que o Corinthians vai fazer é pensando em 19 de fevereiro. Eu quero meus caras no ápice 19 de fevereiro, que é contra tá certo, né? O jogo da Venezuela. Tem muita discussão. Não contratou ninguém. O Corinthians é o único. É o único da Série A. É o único da Série A entre os 20. Os 20. Mas também talvez não precise, né? Porque a janela também foi forte, como o próprio presidente disse, né? Contratou muita gente, sobretudo na primeira janela, e muitos desses jogadores, teve muito sem direito econômico, mas muito com direito econômico, exageradamente muito. Então você tem parcelas do time japonês pelo Kaká, Santos Laguna, você tem do Félix Torres, Toluca do Pedro Raul, Martínez dos Estados Unidos, Charles Dinamarca, o Mateuzinho está atrasado do Flamengo e tem mais a parcela da vez, o Ranieri está atrasado e tem a última parcela, tem a última do Garro. É muito jogador comprado parcelado. Então, a quantidade de parcelas, não estou dizendo que estão atrasadas. Atrasado, que a gente sabe, é Ranieri e Mateuzinho. Essas outras todas, tem muitas para pagar esse ano. E aí vão vir as cobranças e tal. E tem a parcela do triunvirato. Cury, Bertolucci, isso Carlos... daí só 173 milhões. Isso é caro. Não é o Memphis que é caro. Nossa. É 173 para 3 pessoas, isso é caro. Pra finalizar o vídeo, Fiel, o Corinthians aqui venceu o jogo treino hoje de manhã. O gol de Pedro Raul aí, Fiel repercutiu o gol do Camilo.
camisa, nem sei que camisa que ele usa no Corinthians, centroavante que foi titular aí contra a União Barbarense no jogo treino no CT Joaquim Grava. Sem atuar oficialmente desde o fim de dezembro aí, com a pausa do campeonato, a esfera dos jogadores, o Coringão segue se preparando para começar o Campeonato Paulista. E hoje os comandados pelo Ramon Dias fizeram um jogo treino no CT Joaquim Grava contra a União Barbarense. O Coringão que terminou o ano embalado aí com 9 vitórias consecutivas no Brasileirão. O Alvinegro do Parque São Jorge aí luta para quebrar um jejum de 6 anos sem título também, tentando vencer já de cara o Campeonato Paulista. Lembrando que o último título do Coringão foi em 2019 aí contra o São Paulo. O Timão nessa manhã, como eu falei, iniciou um jogo treino aí contra a União Barbarense. O Coringão venceu por 4-1 com destaque para Pedro Raul. Mesmo sem ter sido inscrito na lista do Paulistão, o centroavante foi escalado como um titular aí, anotou um golzinho aí. De acordo com o portal Meu Timão, os outros gols foram marcados aí por Roberto, Rodrigo Coronado e Kaique. Quem viu o jogo falou que o nível não foi dos melhores, porém o treino foi importante para quem pensa mostrar serviço. É o caso do Igor Coronado, que provavelmente vai ser titular amanhã contra o Red Bull Bragantino. Ele que deu 2 assistências nesse jogo treino e também deixou um golzinho ali nesse amistoso. A partida aí teve início às 10 da manhã, e mesmo com a presença de Pedro Raul, a comissão técnica optou pelo 11 inicial aí com Cadu, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Daniele, Rian, Carrilho, Igor Coronado, Roberto e Pedro Raul no ataque. Lembrando que o Rodrigo Garro aí segue com aquele probleminha no joelho. O Hugo Souza e Memphis Depay não atuaram na partida. Outro nome também que segue desfalcando o Timão é o meia Breno Bidão, que está com a seleção sub-20 que disputa o Sul-Americano na Venezuela. Apesar de tudo isso, a diretoria continua sem contratar nenhum jogador por enquanto, até porque não precisa. Como o Vessone falou aí, a janela do ano passado foi muito forte. A primeira é onde gastou milhões ali em contratações, algumas erradas, e depois a correção de rota no meio da temporada com alguns jogadores que chegaram a custo zero, entre aspas, né? E outros aí que chegaram com valor de compra aí fixado, como o caso do Charles, José Martinez. Então o Coringão ainda por enquanto não vai contratar ninguém nesse início de temporada, a não ser que seja uma contratação de oportunidade de mercado. Então, comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, é nóis.